Oi, pessoal, tudo bem? Ai, que saudade. Vamos lá. Hoje eu tô aqui para dar o recadinho diário para vocês, né? E embora seja uma coisa que deveria estar bem clara na cabeça das pessoas, elas não têm noção. Você não tem noção, eu não tinha noção, nunca tive, por muitos anos, até que a gente começa a se entender como que funciona e por que que isso é importante. Calma, já vou falar. Não estou enrolando, não. Então, eu sempre vou querer ser o mais rápida possível nas informações, porque eu não quero ser chata, eu quero que você resolva. Se uma pessoa resolver o problema de, de educação financeira dentro da família, né? Porque é um problema familiar, né? Não adianta uma pessoa só ter controle financeiro, mas para isso, infelizmente, eu vou ter que passar por uns processos. E eu sei que isso é importante porque, como eu falei desde o começo, educação financeira está mais ligado à mentalidade do que realmente a ganhar mais ou ganhar menos, mas como que você administra o dinheiro. E para isso, infelizmente, você vai ter que passar por um processo que é um processo de autoconhecimento de você, dos seus hábitos, e para isso você tem que se conscientizar. Não é que você não sabe, você sabe. Eu sabia, todo mundo sabe, mas não faz o que tem que fazer. E por quê? Porque está mal acostumado. Está acostumado a fazer coisas que não são boas para o seu financeiro, entende? Então, é muito fácil falar assim, por que você não vai logo direto no assunto e fala o que eu tenho que fazer? Porque não é assim que funciona. Infelizmente, é um processo mesmo. Quantas pessoas que a gente vai fazer uma simples pergunta e essa pergunta lá na frente vai ser suave para você. Por quê? Porque você tem domínio das suas finanças, você sabe o que você está fazendo, você sabe fazer uma programação, você é rica mentalmente de ideias, sabe, de como manter o dinheiro, como multiplicar o dinheiro, só que isso não é do dia para a noite. Ó, uma pergunta bem besta que eu faço para as pessoas e assusta. Quando eu faço, a pessoa fala assim, putz, eu não sei te responder. Ah, é mais ou menos. E essa pergunta tem que ser assim, na lata. Quem tem educação financeira saberia responder isso de imediato, entende? Quanto você gasta de água, luz e telefone na sua casa? Ah, não sabe, né? E de compra mensal, de supermercado? Se você não sabe essas perguntas, continua no vídeo, continua estudando, continua tentando entender. E a dica de hoje, tudo isso eu falei simplesmente para falar que sem estudar não adianta. Sem se abrir e sem querer mudar o sistema, porque você acha que o sistema está errado, não adianta. É como falar, ir lá no banco e no banco lá e falar assim para o banco: olha, eu acho que isso daqui está errado. Um banco, qualquer banco, isso daqui está errado dessa forma que você faz. É um sistema inteiro que rege um país e você não concorda com as regras do banco. Você vai mudar? Não vai. Então o que você tem que fazer? Estudar para entender o porquê. Tem um porquê que o banco age dessa forma. Mesmo você não concordando, ele não vai mudar por você e você tem que se adequar a ele. E para se adequar ao sistema do banco, eu estou falando banco, mas é qualquer coisa. É a sua vida como um todo. Entendeu? Você tem que se adequar. Não adianta você andar com uma marcha só num carro que não é automático. Você consegue? Não consegue. É um sistema. Você tem que entrar no ritmo do sistema, mesmo que você não concorde. Entende? Então, às vezes a gente não concorda
mas é assim que funciona e pronto. A gente não tá aqui para ficar debatendo, ah, mas tá errado. Ah, mas eu não concordo com isso. E não adianta. Não adianta. E o que que eu posso fazer? Então o problema nunca tá de fora, o problema tá aqui dentro da gente. Entende? A gente tem que se adequar ao sistema. E como que a gente faz isso? Com conhecimento, porque quanto mais a gente conhece, menos a gente fica indignado com as coisas que tem que ser como tem que ser. Se a gente fez errado, a gente aprende com os erros. A gente não fica discutindo, porque não vai mudar nada. Absolutamente nada. Não é aceitar, é simplesmente se adequar. Entende? Isso na vida toda, em todas as áreas. Tem coisa que a gente não tem como mudar, mas tem coisa que tem como mudar. E a gente pode começar com o lado mais difícil, que é a gente mesmo. Ficar reclamando, ficar discutindo uma coisa que é como é, não adianta. Entende? Então, vamos fazer desse dia hoje uma reflexão. O que que eu posso mudar? Eu posso mudar e que o outro não pode mudar. Você já a pessoa, às vezes a pessoa é tão tem o jeito dela. Eu não posso mudar. Isso vai para todos os âmbitos, né? Eu não posso mudar o outro, mas eu posso me mudar. E às vezes, na maioria das vezes, quando eu mudo o meu pensamento e as minhas atitudes, e elas são certas, porque eu estou mostrando com atitudes e não com você tem que mudar esse seu jeito, falando para a pessoa, por exemplo, ou um sistema do banco, ou sei lá o que. Eu estou falando que existe um problema lá fora. Mas o que que eu posso mudar em mim para me adequar ao problema? Tudo bem, isso daí em coisas mais burocráticas. Mas também na parte pessoal. Mas por que que você está falando isso? Porque quando a gente mexe com finanças, infelizmente, geralmente, tem uma família envolvida. E a gente não consegue mudar o outro se a gente não muda a gente primeiro. Fala para o outro, ah, você tem que fazer desse jeito. Nossa, você está gastando muito. Você está fazendo isso. Não. E se você tiver conhecimento bastante para provar para a pessoa e orientar ela a sua visão de que você está estudando e está entendendo e tem um porquê de você estar falando aquela informação que pode ou não pode naquele momento, é muito mais fácil. Então eu estou facilitando a vida de vocês, de cada um que está assistindo esse vídeo. Se você tiver argumento, se você parar para estudar e se orientar para que aquilo lá tenha sentido na vida da pessoa, olha, você já está fazendo uma grande coisa. Que a gente mudando, o outro vê a mudança e vai querer seguir, porque é uma mudança boa para ambos, ou para todos, né? No caso de uma família inteira. Então, não adianta querer fazer com que o outro engula a seco o que você está sabendo. Então, por isso que eu falo, o conhecimento a gente tem que ir atrás. Eu falo sempre, tem muita gente que vê os vídeos, tá lá empenhado, putz, que legal, isso daqui serve para mim, serve para tal pessoa. Eu mando muito vídeo que eu acho que é legal, coloco para todo mundo ver, que eu acho que, nossa, faz uma grande diferença. Mas não adianta ficar vendo vídeo. Tem que aplicar, né? Mas como? Tem que aplicar. Putz, eu achei legal aquilo lá. Eu concordei com aquilo. Eu achei super legal. Aí você manda para outra pessoa pensando que o outro vai mudar. Não, você tá dando um toque para ele, mas serviu para você também? Poxa, ou alguns vídeos que te incomodam. Não, mas não concordo e assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Então, sai desse canal. Sai desse canal. Não tem como você ter uma mudança se você não se abre para coisas novas.
né? Às vezes isso demora um pouquinho, mas acontece. E é assim. Hoje, a dica de hoje é se abrir para estudar. Se abrir mesmo. Para tudo, né? Como que eu posso fazer melhor? Estudar para ter argumentos suficientes para se convencer de que aquilo é uma boa para você mesmo. Tá meio confuso, mas é assim que funciona. Vai, confia no processo, que eu tô encurtando o processo para você. Você, assim como um cara que escreve um livro, ele está querendo encurtar um caminho e as pessoas se negam a ler um livro ou falam que não tem tempo para ler o livro, é porque quer mais do que mastigado, quer que aconteça um milagre. E não tem milagre. O cara já sentou, já escreveu tudo aquilo lá, contando toda a história dele, toda a experiência dele, para que você não passe pelo que ele passou e você se nega a fazer uma leitura, porque não tem tempo. Então, tem alguma coisinha que tá errada aí, né? Então, eu tô encurtando através de vídeo, mas tem um monte de livro bom pra caramba que vai ajudar esse processo. E a gente, uma hora, vai começar a falar sobre isso. Então, estudar sobre assuntos que você nunca teve contato é um desafio, mas você vai conseguir. Eu tô aqui, ó, segurando na mão de vocês para que tudo dê certo, tá bom? Então, por hoje é só. Beijo!